Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 7. Paulo diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Outra versão diz senhor de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero que você deixe esse texto da Escritura aberto, por gentileza. Eu gostaria que você observasse algumas palavras-chave nesse texto. A primeira delas é a palavra filhos. A segunda é a consequência da primeira, é a palavra herdeiros. Mas eu quero que você preste atenção também numa frase mencionada logo nos primeiros versículos, quando ele diz até o tempo determinado. Ela também é uma expressão importante para que a gente entenda. No entanto, no versículo 3, a Bíblia também usa uma expressão que é assim também nós. Pensando nisso tudo junto, eu quero que você entenda que nos versículos 1 e 2, Paulo dá um exemplo. Alguns comentaristas bíblicos discutem se isso era só um costume ou uma lei no Império Romano. Fato é que a gente não precisa entrar no mérito da questão. Fosse um costume, era largamente praticado, a ponto de Paulo citar como um exemplo e um paralelo, uma ilustração, uma alegoria que todo mundo entenderia. Fosse uma lei, também não muda a sua aplicação, porque Paulo não está discutindo se era uma lei ou costume. Ele diz: da mesma forma como se fazia isso, não é diferente conosco. Então, um paralelo é estabelecido para ilustrar verdades do reino espiritual. Então, antes de falar das verdades do reino espiritual, vamos olhar um pouco melhor o paralelo do natural. Ele está falando de um filho, que por ser filho é herdeiro. Por ser herdeiro, ele consequentemente é dono de tudo que o pai tem. Mas a Bíblia diz que o mesmo pai que legalmente o constituiu herdeiro, também estabeleceu um tempo específico, para que somente depois de cumprido esse tempo, o filho pudesse entrar no gozo pleno da sua herança e do seu direito. E até que o tempo chegue, a Bíblia diz que esse pai, ainda que na sua ausência, por testamento, esse pai deixa o filho confinado aos cuidados de guardiões e administradores, ou tutores e curadores, como diz outra versão. Qual a razão de um pai estabelecer um tempo para que o filho tenha acesso à herança? Colocar gente que guarde não só o que ele tem, mas que o ensine a administrar o que tem antes de ter acesso, para que ele não desperdice a sua herança. E até que chegue a hora certa, a Bíblia está dizendo que, embora ele seja senhor de tudo, na prática, por direito, ele é dono de tudo, mas na prática, ele não difere em nada de um escravo na casa. Entender isso é importante, porque o versículo 6 e 7 termina dizendo que nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Pelo amor de Deus, diga amém, dá uma glória a Deus aí. Agora, tem muito filho vivendo como escravo, sem usufruir os seus direitos plenos de filho, porque não entendeu algo extremamente importante. E esse algo extremamente importante do que eu quero falar hoje se chama maturidade. A razão pela qual um pai não permitia que o filho menor fosse imediatamente introduzido na capacidade de não só herdar, mas de administrar a herança, é porque pela falta de maturidade ele poderia colocar tudo a perder. Obviamente eu, como cada um de vocês, fui muito impactado por todos os desdobramentos do ensino da fé. Desde a minha adolescência,
eu comecei a descobrir um ensino que revolucionou a minha vida. Aos 15 anos de idade, eu tive acesso e contato com um livro, ainda até hoje publicado pela editora Vida, chamado Vinho Novo é Melhor, de um sul-africano chamado Robert Tom. Alguém um dia mostrou para mim, quando eu li a contracapa, me chamou a atenção a chamada que tinha lá. Dizia: essa é a história inspirativa de um homem que viu o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Eu já fiquei doido para ler o livro. E penso numa biografia que, ao mesmo tempo em que é compartilhada como biografia, foi embutindo de forma sábia e estratégica ensinos de fé. Aquele livro incendiou minha vida. Eu parei de contar quantas vezes eu li o livro. Não foi o total de vezes que eu li, essa foi quando eu parei, na de número 17. Chegou uma época que eu já estava meio, praticamente, podendo citar ele de cor. Depois eu tive contato com materiais do irmão Cho, né? Pastor Cho na Coreia, Quarta Dimensão, todo o ensino dele sobre fé. O ensino da fé foi mudando a minha vida. E graças a Deus, não muito tempo depois, descobri, entre muitos outros, os materiais do ensino do Kenneth Hagin. O movimento Palavra da Fé chacoalhou o mundo dos nossos dias, as últimas décadas, principalmente depois da década de 60, 70, 80, então foi um barulho no mundo inteiro. Eu entrei na repercussão disso a partir da década de 90. Desde a Reforma Protestante, 501 anos atrás, a fé voltou a ser pregada como ingrediente único para a salvação. Lutero, com muitos outros reformadores, se levantaram para dizer: salvação não se merece, se recebe por fé. Voltamos a Efésios 2, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas levou um tempo para entender que a fé não nos levava a experimentar apenas a salvação. Levou muito tempo, na verdade, para nós começarmos a descobrir que o justo viverá da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, que tudo que eu e você podemos desfrutar de Deus é pela fé. Tiago, ele diz: peça porém com fé. Ele começa falando de sabedoria, mas depois faz uma aplicação genérica. Ele diz: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida não pensa, e tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Todos nós sabemos o quão essencial, vital e importante é a fé. E eu não quero parecer que eu estou desfazendo da fé, mas eu quero te ajudar a enxergar algo mais. Porque nós saímos de um extremo onde não se falava sobre fé, depois voltou a se pregar a salvação pela fé, mas graças a Deus que está restaurando a sua igreja, o ensino da fé começou a ser despertado, e a igreja entendeu que tem que andar e viver continuamente nesse lugar de fé. E fé não é requerida apenas quando você passa a porta da conversão. Paulo diz que o justo, na verdade, ele vai desfrutando da justiça de Deus de fé em fé, porque é uma vida crescente de fé. Mas nós saímos de um extremo onde quase não se falava, não pregava, não se vivia, para um outro de achar que tudo se resolve com fé. E só fé. Quase como se a gente não precisasse de nada além de fé. Repito, não estou desfazendo da fé. Mas a mesma Bíblia que nos ensina o quão importante é a fé, mostra que algumas coisas não serão desfrutadas só com fé. Hebreus 6,12, por exemplo, diz que pela fé e perseverança ou paciência é que se herdam as promessas. Tem um outro ingrediente que acompanha a fé, para que você não desista antes de ter chegado ao lugar de receber a completa materialização da promessa. O apóstolo Pedro escreve em 2 de Pedro 5, diz: acrescentai a vossa fé. A fé tem que estar lá, ela é a base de tudo, mas ele diz: acrescente a ela a virtude, a diligência, o conhecimento. Ele fala de várias outras virtudes, e ele diz a partir do 9: porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, que a fé é vital, nós nunca vamos questionar isso. Agora a pergunta é: a gente precisa só de fé? Não. Ela é essencial, ela é elementar, é rudimento da doutrina de Cristo. Mas Deus nunca mandou a gente se acomodar num lugar só de fé. E eu falo isso sem desfazer dela. Há algumas verdades que você precisamos se nós queremos viver a plenitude de Deus. E aqui Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele está dizendo que se você quer viver a plenitude da herança, você vai precisar mais do que fé. Você vai precisar de maturidade.
você vai precisar de crescimento. É por isso que Pedro já dirige uma palavra aos recém-convertidos, dizendo: vocês que são bebês espirituais, desejem o genuíno leite espiritual, a fim de crescerdes para a salvação. A salvação já não é minha? Sim, mas você pode crescer em relação que você vai desfrutar daquilo que já é seu. Porque para experimentar a plenitude, não adianta ter tido só a fé para entrar. Você agora precisa entender a importância de crescimento e de maturidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas antes de falar da maturidade, porque eu quero apresentar a maturidade como o caminho importante para chegar à herança plena, eu queria, embora falar isso numa igreja que ensina muito sobre fé, às vezes é chover no molhado, mas eu queria valorizar um pouco a herança. Porque culturalmente o brasileiro, culturalmente, historicamente, estatisticamente, a gente não vive a realidade da herança, pelo menos não em larga escala. A maioria de nós nunca recebeu uma herança. E os poucos que receberam, não receberam uma substancial. Todo dia um irmão falou para mim: pastor, fui incluído como herdeiro no testamento de uma casa. Eu falei: glória a Deus. Ele falou: pois é, eu mais 25 para uma casa que vale quase nada. Eu falei: irmão, é um glória a Deus mais ameno, mais tranquilo, mas ainda é um ganho. Ele falou: pastor, pensa no inventário longo, pensa numa situação problemática. Ele estava mais desanimado do que animado. Meu pai, quando foi para a glória, deixou um extraordinário legado de fé e família. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Mas dinheiro não deixou muito não. Porque ele também foi vítima de reproduzir um sistema de não construir para as próximas gerações. Às vezes de não poder, às vezes de não entender. Então, a maioria de nós na prática não sabe o que é uma herança. Para muitos de nós, herança é aquele negócio utópico, é a fantasia do cinema. De um filme que você descobre que alguém, de repente, ou era herdeiro de um milionário que não sabia, ou foi incluído num testamento sem saber, e de repente a vida dele muda da noite para o dia. E ele fica milionário, bilionário, sei lá o quê. E às vezes a gente consegue divertir, tem um momento de fantasia com aquilo, mas na real, dificilmente, quando Deus está falando de herança, a ideia entra na minha e na sua mente como deveria. Porque nós temos uma limitação cultural que não nos deixa sonhar com uma herança extraordinária que está à nossa disposição. Então me permita gastar um pouquinho de tempo só valorizando a herança. Porque se a herança não for atrativa, importante para mim e para você, o caminho que nos leva a ela também não vai ser tão interessante ou tão atrativo. Quando eu fico pensando na herança que nós temos, e Paulo escrevendo aos Gálatas, ele não fala os mesmos detalhes que ele falou aos romanos. Por exemplo, embora o texto seja muito parecido, em Romanos 8,17, Paulo acrescenta um detalhe importante ao que ele não falou em Gálatas 4, 6 e 7. Ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diga comigo: eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Assim como cooperador é alguém que opera juntamente com, co-herdeiro é herdeiro juntamente com. Você quer saber quão herdeiro de Deus você é? É só descobrir o quão herdeiro de Deus Jesus é. Porque a Bíblia diz: você é herdeiro juntamente com Ele. Você é tão herdeiro de Deus quanto o próprio Cristo é. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus decente. A nossa herança é algo fantástico, é algo extraordinário, é algo imensurável. Em 1 Coríntios 3, 22, o apóstolo Paulo diz: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Outro dia eu estava falando disso com um irmão, ele falou: pastor, esse tudo não é bem tudo, não é não? Isso é mais assim a linguagem retórica, não é não? Eu falei: vamos analisar o versículo todo. Porque ele diz, e faz 3 afirmações: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Eu falei: então vamos analisar de trás para frente. Cristo é um pouco ou totalmente de Deus? Me ajuda a responder. Totalmente. Aí ele não diz só tudo é vosso, vós de Cristo, Cristo de Deus. Eu falei para ele: Cristo é um pouco ou totalmente de Deus? Ele: totalmente.
Eu falei, nós somos um pouco ou totalmente de Cristo? Falei, se você pensar na perspectiva de entrega, alguns podem responder um pouco. Se você pensar na legalidade da redenção e do direito de compra, nós somos totalmente dele. Agora, Cristo é totalmente de Deus, nós somos totalmente de Cristo. E quando a Bíblia diz tudo é vosso, não é tudo mesmo? Que conversa é essa? Meu irmão, tudo é vosso. Nós temos uma herança extraordinária. Mas tem muito crente vivendo, que eu ouvi um pregador outro dia classificar, de a teologia do cabrito. O que é a teologia do cabrito? Em Lucas 15, 31, aquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo, quando chega, vê aquela festa toda, pergunta para um dos servos, o que é que está pegando? Ele diz, não, seu irmão voltou. Aquele bandido que abandonou a gente, que gastou tudo que o papai tinha. É, ele mesmo, seu irmão voltou. Ele está emburrado lá de fora. Daqui a pouco o pai descobre, sai e diz, meu filho, você não vai entrar a festar com a gente? Vou, não, pai. Esse meu filho está vendo, e o menino está revoltado. Ele não chama o irmão nem de irmão. Ele olha para o pai e diz, esse seu filho, que quando o negócio pega, você já não é mais parente, é sempre do outro. Não foi o que Deus falou para Moisés no monte? O teu povo você tirou do Egito. Moisés diz, não destrua o teu povo. Um fica dizendo, pô, o povo é teu. Aí ele olha e diz, este teu filho desperdiçou tua herança, os teus bens. Volta e é recebido com a festa de gala. Oh, não foi um, foi o bezerro cevado. Está lá esperando ele. Ele falou, eu estou aqui todos esses anos te servindo, camelando, ralando que só. E você nunca me deu um cabrito para eu fazer um churrasco com meus amigos. O pai olha e diz, meu filho, você estava esperando eu te dar um cabrito. E diz, olha esses rebanhos todos, tudo que você está vendo. Tudo o que é meu é seu. O que o pai está dizendo? Não faz sentido você esperar eu te dar um cabrito. De todos os rebanhos são seus. Você podia ter pego cabrito a hora que quisesse. Você podia ter feito churrasco com os amigos a hora que quisesse. Agora, irmão, tem um monte de crente nas igrejas vivendo a teologia do cabrito. Ele não entende herança, não entende que tudo é dele. E está num canto emburrado com Deus. O Senhor nunca me dá nada do que eu quero. Imagine Deus olhando e com vontade de dizer, mas eu acho que ele pensou, Deus não pode falar desse jeito. Cabeção, eu já te dei tudo. Quando é que você vai acordar, entender, assumir o seu lugar e agir como tal? Outro dia alguém falou, não, pastor, mas esse negócio de herança é quando a gente chegar no céu. Falei, eu não vou negar que um aspecto da herança é eterna. De jeito nenhum eu vou negar isso. Falei para ele, mas em 1 Coríntios 3:2, a Bíblia diz, em 1 João 3:2, a Bíblia diz, agora somos filhos de Deus, e não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, a Bíblia diz, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Irmão, agora você é filho, o que é que vem depois? Só Deus sabe. João está dizendo, vai ter um upgrade, uma atualização. Outro dia eu vi um irmão que me viu falando sobre isso e ficou empolgado. Falou, pastor, então nós vamos ser a quarta pessoa da Trindade. Falei, menos. Mas se ser filho agora, e a gente não sabe se depois continua filho ou se tem algo melhor ainda. Irmão, eu vou deixar para tentar viver o direito de filho só quando chegar lá. Se a Bíblia está dizendo que eu sou filho agora, se eu sou filho agora, eu sou herdeiro agora. Mesmo que não seja toda herança para agora, no mínimo, alguma coisa tem que ser para agora. Agora, um dos textos da Bíblia que me deixa mais empolgado com a herança é aquele episódio de Mateus capítulo 15. A Bíblia diz que Jesus é abordado por uma mulher, nós não sabemos seu nome. Ela é chamada no evangelho de mulher cirofenícia, em outra de mulher cananeia. Quando chegar no céu, quero descobrir quem ela foi, o nome dela e apertar a mão dela. Essa mulher merece no mínimo a nossa gratidão e o nosso cumprimento. A Bíblia diz que Jesus está passando e ela pede socorro para Jesus. Ela diz, Senhor, tem misericórdia, minha filha está horrivelmente endemoniada. Se você ler com calma o texto, a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Nas palavras da minha filha adolescente, pai, Jesus deixou a mulher no vácuo. Não respondeu, não parou, não deu atenção. Mas enquanto Jesus passa, não dá atenção, não responde, vai.
A mulher que é dessas teimosas da fé diz: eu não desisto fácil. Ela entra no modo apelação. Ela começa agora a gritar: Jesus, filho de Davi! Tipo, o senhor foi embora, eu não te larguei não. Tem misericórdia da minha filha! E a Bíblia nos mostra que enquanto ela está gritando, os discípulos vão até Jesus. Parte pelo menos daquela comitiva das relações públicas. Ele chega e Jesus diz: mestre, se o senhor não vai atender a mulher, manda ela embora. Porque está pegando mal. Está ruim para você, está ruim para nós, que somos seu staff, sua equipe de apoio. Ou atende, ou manda ela embora. O que não dá é ela ficar gritando e o senhor ignorando ela. Está queimando o nosso filme. Enquanto eles estão confabulando o que faz com a mulher oportunista, aproveita, deixa, vem correndo, se prostra diante de Jesus e o adora. E pela terceira vez ela insiste. Dessa vez Jesus se digna a dar uma resposta. E a resposta não parece boa. Jesus olha para ela e claramente tem uma conversa com ela dizendo: eu não posso atender você. O Senhor Jesus mexe num ponto que eu acredito, se você estiver anotando aí, está em Mateus 15, 26. O Senhor Jesus mexe num ponto que nós precisamos entender o quadro maior. O texto diz que ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Outro dia uma pessoa falou para mim: pastor, é sério que Jesus chamou a mulher de cadela? Eu falei: não. Eu falei: primeiro, o termo cão, ele é negativo e até pejorativo. Não deis aos cães o que é santo, de fora ficarão os cães. Mas cachorrinho, irmão, é o petzinho, é o animal doméstico. O que Jesus está falando com essa mulher tem que ser entendido no prisma da aliança. Quem ela era? Quando a Bíblia classifica ela de cananeia, de uma mulher sirofenícia, está dizendo que ela era parte dos gentios. Em outras palavras, no verso 24, Jesus diz primeiro: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está dizendo? Paulo explica aos romanos, dizendo que a salvação é para todo que crê e não há acepção de pessoas. Mas mesmo quando ele diz que é para todo que crê, que não há acepção de pessoas, ele diz assim: primeiro do judeu, depois do gentil. O plano de Deus era oferecer salvação para todo mundo. Não há discriminação, mas existia ordem. Porque Deus fez uma aliança com Abraão. É lógico que Deus fez 2 níveis de promessa a Abraão. Ele diz: a sua descendência será como a areia do mar. Está dizendo: eu vou te dar uma descendência terrena. Mas graças a Deus o Senhor também prometeu para ele: sua descendência será como as estrelas do céu. Ele está dizendo: eu vou te dar uma descendência celestial, não natural, não terrena. Mas Jesus está dizendo: eu tenho que começar por aqui. E não é só nesse momento. Em Mateus 10, quando ele envia os discípulos, ele diz: não pare em aldeia de samaritano, nem se enrosque com gentil no meio do caminho. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele está dizendo: por direito de aliança eles serão atendidos primeiro. O que é que João diz lá no capítulo 1, no verso 11 e 12? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Que haveria um desdobramento envolvendo gentios, depois todo mundo sabia. Mas primeiro, a oportunidade era de Israel. Tanto que Jesus nunca saiu de Israel. Ele permanece nos termos, o ministério dele foi focado à nação de Israel em primeiro lugar. Quando Jesus diz: eu não fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está dizendo: você está fora dos limites. E aí Jesus dá um exemplo que a mulher entendeu. Ela não só entendeu, mas ela entrou no jogo, na conversa de Jesus. Jesus está dizendo: você pode ter acesso à casa como um cachorrinho tem. Você pode ser bem-vinda, benquista, ter liberdade de entrar e sair, ser bem recebida aqui. Isso não faz de você parte da família. A família pode gostar de você. Você pode ser chamado até para morar na mesma casa da família. Isso não faz de você parte da família. Quem está entendendo, diga amém. Há uns 13 anos atrás, em Curitiba, naquela época era moda, acho que não foi só em Curitiba, foi em muitos lugares do Brasil, não sei aqui, a gente usava os adesivos de família nos carros. Os desenhozinhos de papai, mamãe, os filhos. E eu, não diferente da maioria, valorizando a família, botei lá um adesivo, né? Do pai e da mãe, um menino e uma menina, os 2 filhos.
Mas meus filhos começaram a campanha em casa, que eles queriam colocar um adesivo do cachorro. Pai, o cachorro também é parte da família. Eu dizia, não é. Pai, ele mora na casa. Eu falei, mas não é da família. Um dia eu vi um deles chamando o cachorro pelo nome e botando sobrenome Subirá. Eu falei, pode parar! Sobrenome não vai cachorro, não. E eles tentando me convencer um dia, falou, pai, não é possível que você é tão teimoso, ele é da família. Eu falei, não é. Ele mora aqui, ele é benquisto, a gente gosta dele, ele entra e sai de casa. Alguns de nós não gostamos tanto, mas ele entra e sai de casa à vontade. Mas isso não faz dele da família. Pai, você está sendo intransigente. Falei, vamos deixar quem entende das coisas responder. Vim abrir esse texto. Jesus falou, não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Falei, de acordo com Jesus, que sabe das coisas. Filho e cachorro não estão no mesmo nível. Os dois olharam para mim e falaram assim, apelou. Mas nunca mais insistiram. Porque Jesus está deixando claro que não está no mesmo nível. Quem está entendendo? Jesus não está chamando a mulher de cachorro, mas na analogia ela está dizendo, os filhos de Abraão são os que têm nesse momento a posição de herdeiros. Você não está nesse nível. Ele está dizendo, eu não posso priorizar você antes deles. Vai chegar a sua hora. Eu não estou te ignorando para sempre, mas agora eu não posso te atender. Mas essa mulher entra no jogo de Jesus. Verso 27 diz, ela contudo replicou, sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E o verso 28 diz que Jesus lhe diz, mulher, grande é a tua fé. E diz que na mesma hora a filha dela foi liberta, foi curada. Agora preste atenção. Essa mulher diz para Jesus, já entendi, não estou no mesmo nível, não estou no mesmo patamar. Os filhos são ele, quem tem direito de sentar, a comida da mesa é ele. Mas na boa, Jesus, o Senhor há de convir que eles não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. Tem migalha caindo por aí. Eles não estão pegando tudo. Ela diz, me confinando ao meu lugar de não filha, mas de uma cachorrinha que pode ter acesso à sobra que eles não pegam, eu quero pelo menos ter direito a isso. Agora, por que Jesus chamou a fé da mulher de grande? Irmão, pensa o seguinte, se comendo as migalhas que caem da mesa, já tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está à sua disposição? Quando você sentar à mesa como filho, quando você entender o seu lugar e a sua herança, há uma herança gloriosa, aleluia! Agora, para viver herança, nós vamos ter que entender o caminho. E agora eu quero voltar no assunto da mensagem. A maturidade requerida para se viver herança. Quantos querem viver a plenitude do que Deus tem? A maturidade é algo requerido. Foi o que Paulo falou em Gálatas 4, 1 e 2. Quando a gente olha para a mesma parábola que eu citei, do filho pródigo, lá em Lucas 15, você vê que aquele filho mais novo, que teve acesso a tudo que teve, desperdiçou aquilo rapidamente. Porque quem não tem maturidade não sabe administrar a herança, é fato. Um dia desse um irmão me procurou e falou, pastor, eu estava lendo um artigo no jornal. No mundo inteiro, não é só país terceiro mundo não. Pessoas que ganham uma alta soma de dinheiro na loteria, normalmente vão liquidar e gastar isso com menos de 1 ano e meio. Mais de 90% não chegam a ter 2 anos de recursos acima da média. Ele olhou para mim e falou, isso é a maior prova que o dinheiro é amaldiçoado. Falei, irmão, não vou discutir a parte espiritual. E também não estou fazendo apologia a jogo de azar. Mas eu falei para ele, tem outras estatísticas que falam de algo que tem nada a ver com o jogo de azar. Muitas gerações construíram impérios econômicos, quando transferem a herança para os filhos, eles desmantelam tudo aquilo que seus pais construíram. Por quê? Está comprovado que filhos que não foram preparados para gerir algo acima da sua capacidade, vão acabar botando os pés pelas mãos e vão estragar aquilo. Eu falei, então eu não quero pensar na parte espiritual. Falei, pode até haver sua parcela, não vou discutir isso, mas só no natural, a possibilidade da gente liquidar a riqueza, seja herdada, seja ganho na loteria, seja um negócio que explodiu depressa, é muito grande. E qual é o elemento principal que aparece na estatística? Falta de maturidade. E qual é a aplicação que a Bíblia faz disso? Falta de maturidade. A falta de maturidade pode nos levar a comprometer. Essa era a razão pela qual o pai dizia, você é filho, é herdeiro, mas não vai ter acesso a tudo. Eu preciso te preparar primeiro.
Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver essa verdade em vários níveis, não só em relação à herança plena. Se a gente for falar de ministério, o caso dos neófitos, 1 Timóteo 3,6, ele diz que a pessoa que vai ocupar um lugar de posição de autoridade não pode ser neófito. Por quê? Senão ele pode meter o pé pelas mãos e bagunçar tudo. Isso não significa que ele não foi chamado, isso significa que ele não está pronto para viver o chamado ainda. São duas coisas bem distintas. Aliás, deixa eu te dizer algo, a igreja até hoje sofre mais com líderes imaturos do que com a falta de liderança. Atos 13, a igreja sai para fazer missões intencionais, porque até Atos 8 é só acidentais, estão fugindo da perseguição. Em Atos 13 começa debaixo da liderança do Espírito Santo, planejamento estratégico, as missões intencionais. Paulo e Barnabé chegam numa cidade, formam um grupo de discípulos, e deixa eu te dizer algo, você ganhar para Jesus um gentil era bem diferente de ganhar um judeu. O trabalho era bem maior. Por exemplo, é mais fácil evangelizar um brasileiro do que um hindu na Índia, porque o Brasil é um país de cultura cristã. O que eu quero dizer com cultura cristã? Mesmo quem não converteu, não nasceu de novo, por causa do legado de uma cultura cristã na nação, estabelecido desde os primórdios através do catolicismo. A maioria já ouviu conceitos como Deus e diabo, céu, inferno, anjo, demônio, certo e errado. E quem não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus tem uma grande chance de pelo menos aceitar que ela contenha a palavra de Deus. Normalmente nós vamos evangelizar alguém que às vezes tem uma Bíblia em casa, e o que é que a gente diz? Pega lá a sua. Você diz, eu quero mostrar na sua, para você ver que não é diferente. E a gente começa a orientar melhor aquilo que já é uma base de fé. A partir disso a gente orienta a pessoa. Agora, irmão, vai pregar na Índia, eu já estive lá. Você chega para o camarada e diz, a palavra de Deus diz. Ele olha para você e diz, que Deus? Você fala, o Deus vivo e verdadeiro, o único que pode ser chamado Deus. Ele diz, não, tem milhões de Deus. Na cabeça dele é assim. Para ele não existe um livro com a verdade que define tudo. Para ele cada Deus tem suas regras. Irmão, tudo é relativizado. Agora, quando Paulo e Barnabé vão evangelizar os pagãos, os gentios, tudo era diferente. Então eles estavam pregar o evangelho agora com força de sinais, prodígios e milagres. E eles começam fazendo isso, atraem grupo. Agora, depois do desafio de convertê-los, pensa o desafio de discipulá-los. Você não precisava dizer para um judeu que idolatria era errado. Antes de converter ele já sabia. Você não precisava dizer para o judeu que imoralidade era errado. Antes de converter ele já sabia. Agora, quando eles iam lidar com os gentios, diziam, agora que você é de Jesus, não pode mais idolatria nem imoralidade. O quê? A vida inteira o cara praticou essas duas coisas nos templos dos deuses deles. Tinha idolatria e imoralidade tudo junto. Para ele estava tudo associado ao conceito de culto e adoração. Não pode não, por que não? Agora é um outro trabalho colocar esses novos valores. Você entende que o desafio era maior? Agora, pensando no desafio maior de converter e discipular, imagina o que eles faziam. Chegavam, juntavam ali o grupo, davam um gás. O máximo nessas primeiras cidades, que os estudiosos acreditavam que eles ficavam, eram cerca de 3 meses. Ao longo do tempo, eles vão aumentando isso. Coríntios, 1 ano e meio. Éfeso, 2 anos. Mas no início, não. Dava um gás naquela turma, agora dizia, segura a onda aí, que nós vamos para outra igreja, para outra cidade, plantar outra igreja. E quando eles saíam, não tinha pastor, não tinha líder. Atos 14 diz que depois de 4 cidades, eles voltam a estabelecer os primeiros presbíteros. Porque quando saíram, não tinha. E por que é que não tinha? Porque os apóstolos acreditavam numa coisa, é melhor não ter líder do que ter líder imaturo. Porque a igreja até hoje sofre mais na mão de líder imaturo do que com a falta de liderança. E nós não temos percebido como essa questão da maturidade requerida é algo sério. Irmão, olha o que João escreve e fala sobre Diótrefes, que eu tomei a liberdade de apelidá-lo de Idiótrefes. O cara escreve e diz, ele não nos recebe. Irmão, fala sério, quem que recusaria receber o apóstolo João? Um dos 12 apóstolos do Cordeiro, o discípulo amado. Eu queria, João falando, em qualquer ambiente que eu pudesse ter acesso. Imagina ele falando dos milagres que não foram registrados. Que interessante seria ouvi-lo. Eu queria ouvir João, nem que fosse para descobrir os podres de Pedro, só por curiosidade. Imagina João dando um seminário de escatologia, falando das visões da ilha de Patmos. Agora o Idiótrefes diz, João aqui, a turma dele não prega. Como alguém chega a esse ponto? João diz, só ele quer ter
a primazia. Só ele pode brilhar debaixo dos holofotes. Quem age assim? Gente imatura. E algo que nós precisamos entender é que maturidade vai nos roubar em todas as áreas. Na vida cristã, no ministério. Eu tive uma experiência que ela me ajudou a começar a avaliar essas coisas. Eu comecei a pregar em tempo integral com 18 anos de idade. Aos 19 anos de idade eu falava já em ginásios cheios para 2, 3 mil pessoas. Eu não tenho nem vergonha de dizer isso. Até porque o foco do ministério era outro na época. Mas o que eu via de cura, sinais, milagre, prodígio na época era muito mais do que o que eu vejo hoje. O ministério começou a 1000 por hora. Eu me lembro quando chegou 93, estamos falando de 25 anos atrás. Numa época que as únicas mídias que existiam era rádio e televisão para quem tinha dinheiro. Quando iniciou o ano de 93, eu tinha 20 anos de idade. Eu já tinha a agenda do ano 93 toda cheia. 2, 3 cidades por semana. 94 a gente decidiu não abrir agenda, era só para atender os convites do exterior, o negócio estava bombando. Mas em agosto de 93 eu tive um acidente de carro, que só não custou a minha vida por um milagre e uma intervenção de Deus. É lógico que eu fiquei um pouco em crise com aquilo que aconteceu, e levou 1 ano e 3 meses para que Deus me ajudasse a entender o que aconteceu. Eu não quero que você entenda isso como fatalismo, como absolutismo, não. Ao longo do ano 93, o Espírito Santo várias vezes falava comigo: para as viagens, eu quero que você vá pastorear. Mas eu não queria pastorear. Eu sou filho de pastor, não gostei do modelo que eu vi. Eu dizia para Deus: não, eu prego sua palavra, eu oro com os enfermos, eu faço avivamento, mas pastor não vou ser não. Como se eu e você que escolhêssemos o que é que a gente quer fazer. Se eu tivesse ouvido a voz dele e obedecido, eu não precisaria ter passado por nenhuma dor ou prejuízo. Então não estou falando de uma... Outro dia alguém falou para mim: tinha que acontecer. Eu falei: tinha nada, essa é a pior parte. Só aconteceu porque eu fui quem resistiu à proposta mais simples de Deus. Mas a verdade é que no segundo semestre, quando eu tive esse acidente, ele bagunçou minha vida. Eu tive que parar tudo por um tempo. E nessa parada, Deus me fez repensar a questão do pastorado. E no mês de dezembro, eu me mudei para uma cidade do interior do Paraná e comecei a pastorear a minha primeira igreja. Em novembro do outro ano, quase um ano depois de estarmos sendo observados, a equipe de pastores que nos acompanhava foi lá para impor as mãos. Porque Paulo diz que não adianta você ter a vocação e qualificação, tem que ser experimentado antes de ser estabelecido. Aí chegou o momento, quando eles estão lá impondo as mãos e começaram a liberar as palavras proféticas. Eu lembro até hoje um deles que falou de segredos do meu coração, como eu nunca tinha visto ninguém fazer na profecia. Eu fui conversar com ele depois. Falei: meu irmão, que coisa doida foi aquela? Que nível de revelação profética foi aquela? Ele olhou para mim e falou: eu não estava profetizando. Eu falei: você não estava profetizando, estava fazendo o quê? Adivinhando? Ele falou: não, a hora que eu impus as mãos para orar por você, eu tive uma visão aberta de um anjo de Deus. Eu falei: como assim? Ele falou: vi um anjo de Deus, vi como você está me vendo, ouvi ele como você está me ouvindo. Ele apareceu em pé ao seu lado quando você estava ajoelhado. Primeiro ele falou de vocês, os 3 estavam sendo ordenados. Ele olhou para mim e falou: você tem uma preocupação muito grande com esses 3. Hoje eu entendo a preocupação dele. Eu tinha 20 anos, solteiro. Nem eu hoje teria ordenado eu mesmo ao ministério naquela época. O anjo falou para ele: você tem uma preocupação muito grande com esses 3. Mas o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Ele está cuidando deles, não há motivo para que você se preocupe. O anjo falou para ele: eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E quando o coração dele tranquilizou, o anjo apontou para mim e falou: quanto porém a esse? E o caldo azedou para o meu lado. Ele falou assim: ele é rebelde, ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Irmão, pensa no negócio que doeu. O anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado, para Gideão de homem valente. Pô, para mim rolou só um rebelde. Eu me rebelei para provar que não era rebelde, mas não adiantou. Ele disse assim: ele é rebelde, não aceita o tratamento de Deus. Mas nos próximos anos Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. O anjo disse assim: diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás contra ele. Porque eu ia para Deus e dizia: Deus, tenho certeza que esse negócio foi coisa do cão, do miserável, do Satanás, não tem explicação. Mas eu dizia para Deus: o diabo só pode tocar com permissão. 2 tipos: ou sua ou minha.
Tua palavra diz para não dar lugar ao diabo. Não dar lugar ao diabo não é que você acorde de manhã, preenche um formulário. Vem por meio desse, permitir que o miserável do cão faça uma desgraça. Não é isso. Mas quando você peca e quebra princípio, você está dando lugar e espaço para ele. Agora, quer você goste da ideia, quer não. Tem vários textos na Bíblia, não é só o livro de Jó. Teve uma época que eu queria arrancar o livro de Jó da Bíblia, depois descobri um monte de outro, falei, é melhor parar. Que mostram algumas permissões divinas para ações satânicas que a gente não entende. Agora, se não entende, também não tenta inventar explicação, que é outro perigo que a gente corre. Eu falei, Deus, o diabo só pode tocar com permissão, ou minha ou sua. Eu dizia para ele, nós dois sabemos que não foi eu que dei. Eu dizia para ele, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, apelo em última instância. O senhor sabe que não fui eu. E a pergunta que eu fazia para Deus é, por que você deixaria esse bandido fazer comigo o que fez? Silêncio, não tinha resposta nenhuma. 1 ano e 3 meses de silêncio. Mas naquele dia o anjo falou, diga para ele. Ele está certo quando diz que foi uma tentativa do diabo. O diabo queria pará-lo porque eu via como uma ameaça. O anjo disse, mas diga para ele, por que Deus permitiu o acidente? Ele diz, o diabo queria pará-lo porque eu via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. O anjo diz, ele não tinha estrutura para a dimensão de crescimento que o ministério dele estava vivendo. Quando Deus dizia a ele, pare e vá pastorear, é porque ele estava entrando em fases que ele foi chamado para um futuro distante, antes de ter estrutura para isso. Ele entendeu fé, ele entendeu princípios de vida no Espírito, e ele começou a passar de fase sem ter estrutura para isso. O anjo disse, ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso. Por causa do quê? Irmão, não era falta de fé, não era falta de oração, não era falta de unção. Era falta de maturidade. Deus olhou e falou, o diabo quer te parar porque ele te vê com ameaça. Eu tenho que te parar, meu filho. Porque tu está fora de controle, vai se perder. Você não está pronto. O anjo diz, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade, antes de liberá-lo novamente, para que ele volte a correr o Brasil e as nações. Eu achei que quando eu fui pastorear, que ia ficar 1 ou 2 anos. Só naquela cidade eu fiquei 9. Dezembro agora vai fazer 25 anos que eu estou no ministério pastoral. Em janeiro do ano passado, 2017, o Espírito Santo falou comigo, quando fechar o ciclo dos 25 anos, você encerra uma fase e eu vou te liberar para outra. 25 anos esperando. Sabe por quê, querido? Maturidade não vem sem tempo. Marcos 4, de 26 a 29, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a uma semente que é plantada. Ele diz, quando ela brota, aparece primeiro o quê? A erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando estiver maduro, é que dá para colher. Você não planta num dia para colher no outro, quem está entendendo? Porque assim como no reino natural, o espiritual requer tempo. Ninguém amadurece da noite para o dia sem tempo. Quem está entendendo, diga amém. Agora, pergunta importante, só o tempo garante a maturidade? Também não. Hebreus 5,12, quando já deveria ser mestres, em razão do tempo decorrido, tendes necessidade que de novo alguém vos ensine os beabás dos princípios elementares do reino de Deus, dos oráculos de Deus. Ele está dizendo, gente, vocês tinham que já estar sendo mestre ensinando o outro, e tem que aprender os fundamentos tudo de novo. Então só tempo também não garante maturidade. Maturidade não vem sem tempo, mas só o tempo não garante ela. Por quê? Porque maturidade requer uma combinação de tempo com processos. Alguns podem gastar muito tempo e não se permitir viver os processos. E agora eu quero fazer um pequeno desabafo. As famílias estão mudando muito nos últimos anos e décadas. Um dia desse encontrei uma pessoa querida, muito próxima a minha. Só teve um filho. Falei para ele, está pensando em ter outro filho? O cara respondeu na lata, rápido, direto. De jeito nenhum. Mas foi tão rápido que eu até assustei. Foi tão enfático que eu até assustei. Falei, por que não? Ele olhou para mim e falou, é muito caro ter filho. Por que ele falou isso? Porque ele é um pai mesquinho que não quer investir dinheiro no filho? Não, pelo contrário. Ele é alguém que é do bom e do melhor. E diz, para dar o que eu acho que um filho merece,
eu só consigo bancar um. Ele não estava sendo um pai mesquinho. Mas isso mostra uma mudança de mentalidade. Nos tempos bíblicos a família não funcionava assim. Porque hoje em dia os pais já programam a chegada dos filhos para que tudo gire em torno deles e do que eles acham que tem que fazer pelos filhos. Nos tempos bíblicos a visão era outra. Quando no Salmo 127 a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que enche deles, está falando dos filhos, soljava. Por que a Bíblia diz que bem-aventurado era ter muito filho? A Bíblia diz assim: não será envergonhado quando tratar com seus inimigos à porta. Na hora de resolver a treta com o vizinho, com quem quer que seja, o camarada que tinha aquele monte de filho homem atrás, os braços cruzados, mal encarado, estava na vantagem. Ter mais filho era visto como lucro, pensando no que é que o filho traria para a família e não o que a família faria pelo filho. Ninguém pensava: é caro ter filho, porque o camarada que vivia do sustento da terra pensava: quanto mais filho eu tiver, mais força bruta eu tenho para trabalhar a terra, para tirar sustento e para botar mais pão dentro de casa. Nenhum deles pensava que era caro ter filho, porque a mentalidade era o que é que o filho traz para a família e não o que a família tem que fazer para o filho. Ah, pastor, o senhor está indo muito longe em tempos remotos e distantes da Bíblia. Ok, vou falar da geração de meus pais. Meus dois irmãos começaram a trabalhar com 12 anos de idade, o mais velho e o mais novo. Foram trabalhar como pacoteiro de supermercado, carregando caixa, embalando coisas, entregando compra. Eu, considerado por eles o mais malandro, escapei até os 14. Eu dizia para papai que eu tinha uma alma empreendedora, que eu queria ser meu próprio patrão. Irmão, pensa num cara que tinha o tino para os negócios, que fazia rolo lá para nós é coisa boa, improvisada, mas não é coisa ruim. Que fazia, vivia do comércio informal. Eu ainda sou de uma época que soltava pipa, aqui fala pipa. Fazia umas pipas grandes, bonitas, vendia para a turma do bairro mais próximo, que era a turma que tinha mais dinheiro, vendia bem. Quando os garotos levantavam as pipas que eu vendia, eu descia com a minha, com cerol, cortante, cortava e aparava. Tudo dentro da lei. Tinha lei. Está acima do poste é guerra, está para baixo do poste não pode. Então está acima do poste, eu descia, cortava e aparava, que é pegar pelo que é chamado da rabiola, trazia, arrumava, vendia de novo, às vezes para o mesmo cliente que eu fidelizava. Teve pipa que eu vendi 5 vezes a mesma pipa. Eu ainda sou da turma que rodava peão, arrancava peão da roda, o camarada perdia o peão dele, vai comprar um novo, ei, te vendo o seu de volta pela metade do preço. Depois arrancava de novo, vendia de novo. Eu rapelava os amigos nas bolinhas de gude. Tu falava bolinha de gude, fubeca, o que é? Aí o cara ia comprar na loja, dizia, não, te vendo pela metade do preço. Eu ganhava mais dinheiro me divertindo do que meus irmãos trabalhando o dia inteiro. Ganhar mais do que eles. Mas um dia eu chego em casa, com 14 anos de idade. Entrei na sala, tem um amigo de papai. Ô, tudo bem, meu pai? Ei, volta aqui, mais respeito. Cumprimento direito seu chefe. Falei, meu quê? Seu chefe. Chamei ele aqui hoje para te arrumar um emprego. Você começa amanhã. Gente, lembra até hoje, era uma quarta-feira. Eu tinha que começar a trabalhar na quinta. Falei, pai, quanto que eu vou ganhar? Ele falou, não interessa. Falei, como não interessa? Falei, meus irmãos estão lá ralando o dia inteiro, eu ganho mais do que eles. Meu pai olhou para mim e falou, não se trata só de dinheiro. Ele disse, você tem que aprender a ter horário, tem que aprender a ter chefe, tem que aprender a prestar conta, tem que aprender a amadurecer, tem que aprender a virar homem. A vida não é só diversão, moleque. E ele falou, e a partir de hoje, você não fica mais com tudo que ganha. Vai tirar o dízimo que é de Deus, vai ficar só com tanto para você, e o resto vem para ajudar em casa. Eu fiquei indignado, falei, o senhor não precisa. Ele falou, eu não preciso do dinheiro, você precisa da lição. Você tem que aprender que filho não é um bicho parasita que só vive como sanguessuga arrancando o que o pai tem. Filho é alguém que ajuda a família, que contribui com a família, que faz a família crescer, que tem que ter responsabilidade. Agora, onde é que nós chegamos, gente? Em famílias que fazem tudo pelos filhos e os filhos não fazem nada pela família. Tem moleque de 30 anos ainda na casa da mãe jogando videogame, que não consegue virar homem, porque nós estamos comprometendo os modelos que Deus criou, que são processos de amadurecimento.
Eu falei que era um misto de desabafo, não só de ensino. Eu avisei antes, não me culpe. Meu filho, com 18 anos de idade, foi morar fora. E eu queria que ele fosse morar fora. Eu falei, isso vai te ajudar a crescer. Mas aos 18 anos de idade, o menino estava falando em casar. Eu casei com 22, minha mulher com 19. Mas ele queria casar antes dos 20. Eu falei, filho, não foi só você que apaixonou pela menina, a família toda. Ela é a filha do meu pastor, do meu discipulador. Eu falei, não conheci ninguém no Brasil e no mundo que eu pudesse te recomendar mais. Eu te dou todo o apoio, mas presta atenção. Você acha que você é maduro, mas você não. Tu ainda é garoto. Se você quer casar logo, eu vou ter que te botar na estufa. Aqui usa a expressão estufa. Os antigos enrolavam banana no jornal, botavam debaixo do fogão para... Quando eu falei isso, meu filho falou, o que é isso? Eu não sabia o que era estufa. Eu falei, vou te explicar de um outro jeito. Com aquele versículo apócrifo, que não saiu da Bíblia, saiu do filme Tropa de Elite. Falei, vai ser eu batendo na sua cara, dizendo 02, pede para sair. Vai ser eu tocando terror em você, garoto, para ver até onde é que você aguenta. Porque se você quer virar homem depressa, nós vamos acelerar os processos. Eu falei, então presta atenção, tu quer morar fora, não quer? Quer. Falei, você ganhou a bolsa de estudo para aquela universidade. Você não vai pagar para estudar, mas viver custa. O trabalho que você vai continuar me fazendo à distância, não dá para bancar o que você precisa em dólar lá. Deus te levantou um mantenedor que a gente não conhecia e não fazia ideia. O que Ele te dá, melhorou sua renda, mas não complementa. Tem uma terceira parte que eu, como seu pai, estou disposto a te ajudar. Mas preste atenção, eu não vou te dar um centavo a mais do que ela. Primeira coisa que você tem que aprender, se tu quer ser homem, ter orçamento. Se você não consegue cuidar da sua vida de solteiro, como é que você vai casar? Falei, então preste atenção, se você gastar mais do que isso, não me ligue pedindo dinheiro. Eu não vou amaciar para você. E não tente ir por trás de mim na sua mãe, que vai ficar pior ainda. Então você chega lá, você diz, despesa fixa é tanto, princípio do orçamento, sobrou tanto para comer. Você decide como faz. Você quer dividir isso por 30 e todo dia gastar igual? É contigo. Eu prefiro comer ruins 4 dias e lavar a alma no quinto. Mas cada um faz do jeito que quer. Eu falei, então você decide. Só te digo uma coisa. Não me ligue pedir dinheiro antes do mês virar. Combinado? Combinado. Falei, olha para mim. Você sabe quando seu pai fala, é que nem os decretos dos reis da Média e da Pérsia. Gente, o tempo passa muito rápido aqui. Vocês aguentam mais uns 10 minutos? Se soubesse, vocês aceitariam 10 minutos tão fácil, tinha pedido uns 15. Não, 10 minutos. Quem me dá 10 minutos? 10, 20, 30, 40... Ok, tá bom, tá bom. Falei, você entendeu, filho? Entendi. Repete tudo de novo para mim. Repetiu. Falei, ok. Primeiro mês tudo bem, segundo mês tudo bem. Terceiro mês, ele me liga, falta 3 dias para virar um mês. A gente falava quase todo dia pelo WhatsApp. Aquele dia a conversa começa diferente. Começa com aquela frase dos filhos que a gente sabe que tem algo diferente. Ele, então, pai. Falei, então, o que, filho? Ele diz, eu sei que ainda falta 3 dias para acabar um mês. Falei, na minha matemática também. Ele falou, pois é, mas será que o senhor não pode me adiantar o dinheiro do próximo mês? Falei, não. Você esqueceu do nosso combinado? Ele falou, pai, que rigidez é essa? São só 3 dias. Falei, tio, fala a mesma coisa, são só 3 dias, segura aí. Eu falei, pai, na real, meu dinheiro acabou. Falei, o problema é seu, não é meu. Ele falou, pai, você não está entendendo a gravidade do assunto. Eu não tenho o que comer. Eu não tomei café da manhã hoje. Eu não almocei hoje. Eu estou botando o rabo no meio das pernas para te pedir ajuda, porque eu não tenho o que comer. Irmão, olhe para cá, diante de Deus. Sabe o que eu falei para ele? Falei, jejua. Falei, você não foi aí para buscar Deus? Ele estava lá na casa de oração na IHOP, irmão. Tinha que pagar 4 horas por dia de oração. Falei, tu já fez pelo menos 2 jejuns de 3 dias na água, que eu saiba, não morreu. Não é agora que vai morrer, não. Ainda era fim de semana. Falei, não precisa nem voltar para casa. Fica deitado no chão da casa lá, ó. Você não vai morrer, não. Ele falou para mim, pai, você está de brincadeira? Eu falei, diante de Deus, não estou, não. Você vai jejuar, menino. Eu não vou te mandar dinheiro. Falei, sabe por quê? Se eu amolecer na primeira, tu vai folgar todo mês. Você queria virar homem, não queria? Eu estou batendo na sua cara, dizendo 02, pede para sair. Vamos ver se você arrega. Vamos ver se você cai fora. Falei, filho, você não vai entender isso agora, mas daqui a um tempo você vai me agradecer. É para o seu bem,
é para que você cresça. Irmão, você acha que eu desliguei aquele telefone sentindo alegria? Nada, eu me senti um monstro. Eu ficava pensando que pai é este que o filho está passando fome e não manda dinheiro. Eu cheguei até a pensar, vou rever. O Espírito Santo dizia, segura aí, deixa o menino crescer. No terceiro dia, levei uma família da igreja a almoçar no restaurante que ele mais gosta em Curitiba. Tirei uma foto e ainda mandei para ele. Falei, ó, o que eu estou pagando para os outros. Quando terminou o jejum, mandei o dinheiro. É lógico que não falei nada para a mãe do menino. Até ele terminar o jejum, mandei o dinheiro, comeu. Tá bem, meu filho? Tô bem. Aí fui falar com a Kelly, falei, meu amor, esse seu filho é uma benção. E ela é mesmo, né? Falei, é. Falei, tu acredita que o bichinho fez mais um jejum 3 dias na água? Ela falou assim, que bênção. Quando falou que bênção, falei, agora já posso contar. Falei, tá certo que eu dei uma mão. Ela falou, você é um pai encorajador. Falei, dessa vez foi mais do que encorajamento. Eu botei um pouco de pressão. Ela me olhou e falou, o que exatamente você fez? Falei, senta, amor. Quando eu contei, ela não falou, mas ela me olhava com a cara, você fez isso com meu nenê? Eu falei, eu sei o que você está pensando, mesmo sem falar. Presta atenção, ele não é nenê, ele já tem 18 anos de idade, está falando em casar. Eu falei, amor, está doendo em mim também. Mas eu falei, quantos anos você convive comigo? Ela falou, muito tempo. Eu falei, você acredita em cada posicionamento que eu tive obedecendo a liderança do Espírito Santo? Ela falou, eu acredito. Eu falei, então confia, não em mim, confia nele. Daqui a um tempo, você vai ver o que isso significou. Falei para ele depois, falei, filho, aprendeu a lição? Ele falou, acho que sim, pai. Eu falei, se faltar dinheiro no próximo mês, tu vai jejuar de novo. Ou vai pedir comida na rua, eu não vou te mandar. Cuida do orçamento, entendeu? Entendeu? Eu falei, agora, eu não posso te ensinar só a ser um garoto responsável. O que eu mais preciso te ensinar é ser um homem de fé. Eu falei, quantos milagres de provisão você viu dentro da sua casa enquanto você crescia? Ele falou, muitos, pai. Eu falei, pois é. Está na hora de você descobrir o seu Deus. Porque você não serve só o meu Deus, Ele também é o seu Deus. Se você for responsável, fez tudo que podia e algo fugiu ao seu controle, eu quero que, em vez de me ligar, porque eu não vou te mandar de dinheiro mesmo, você vá falar com Deus. Confie no que Ele possa fazer por você. 2 meses se passaram depois do jejum compulsório. Faltava 2 dias para terminar o mês, o dinheiro dele acabou. Primeira coisa que ele pensou, quem aguenta 3, aguenta 2, vou jejuar. Mas ele estava orando na casa de oração e ele ficava lembrando do pai dizendo, vai em Deus, deixa Ele ser o provedor. E de repente ele se encheu de coragem, falou, Espírito Santo, eu não sei se é você me incomodando a lembrar do meu pai, se só eu mesmo lembrando. Mas ele falou, na boa, tenho jejuado bastante para te buscar ultimamente. Eu não queria fazer o jejum na marra dessa vez. O que eu queria hoje é ver a tua provisão. E ele começou a orar, ele começou a exercitar fé. Ele começou a lembrar as coisas que Deus já tinha feito, as promessas de Deus. Enquanto ele estava orando, o Espírito Santo falou com ele, vá para a cafeteria agora, seu café está pago. Ele parou, falou, é Deus mesmo ou eu quero muito? Ele falou, só tem um jeito de saber, vamos lá. Chegou, entrou na fila da cafeteria sem ter dinheiro. Para encurtar a história, um menino estava na frente dele que ele nunca viu. Na hora que foi pagar as coisas dele, falou alto para Israel, meu filho, ouvir. Falou, ó, o que esse menino quiser hoje é por minha conta. Meu filho falou, não, que isso, cara? Eu falei, meu filho, tu sem dinheiro da fila. O cara oferece pagar, você diz não. Ele falou, pai, sei lá, foi impulso. O pai falou, não, eu vou pagar o seu hoje. Insistiu, meu filho falou, tá bom, então me dá um copo de café aí. Ele falou, você não veio aqui para beber só café? O que você gosta de comer, meu filho? Não, só café tá bom. O cara parou e falou para um funcionário, normalmente o que ele come quando vem aqui? O funcionário da cafeteria falou, ele gosta daquele muffin salgado ali, ó. Falou, dei um muffin desse. Pagou o café, o muffin, pegou todo o troco, botou no bolso dele e falou, isso é o que Deus falou com você agora há pouco na casa de oração. Pensa no menino que surtou na fé, surtou. Ele teve umas 3 dessas em 1 ano que ele ficou naquela casa. Acabava o dinheiro, ele pegava a fila, dizia, Deus, estou indo para a fila. Quando ele resolveu casar, eu falei para ele, filho, a minha Bíblia diz, quando alguém fala, minha Bíblia é sarcasmo, que elas são todas iguais.
Falei para ele, minha Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Tu quer casar mesmo? Quero. Falei, eu não te banco. Ele falou, tudo bem, pai. Eu falei, vamos fazer seu orçamento, que uma coisa é seu orçamento de solteiro e hotel de casado. Sentamos, calculamos, mesmo ele mudando de estado, indo para um lugar que a vida era mais tranquila. Ele descobriu que ele tinha um furo de $500 no orçamento dele para a vida de casado. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Falei, o que é que você vai fazer, filho? Ele falou, pai, eu não sei, eu não posso trabalhar antes do green card. Ela tem cidadania americana, ele sabia que ele ia pegar o green card. Ele falou, mas eu tenho reserva por um tempo, depois que sair o green card eu trabalho. Eu falei, eu não te dou dinheiro. Ele falou, tranquilo, pai, já entendi o princípio. Eu falei, você merece todo investimento, mas meu investimento não é só bancar sua conta, é te fazer crescer, é te fazer ser homem, é te ensinar a depender de Deus. Você quer encarar isso? Quero. Ele casou, voltou da lua de mel. Quando ele voltou da lua de mel, ele me liga. Falou, pai, pastor da igreja dela, aqui em Oklahoma, me ofereceu um trabalho para eu assumir a liderança dos jovens e adolescentes da igreja. E ele quer me pagar $2.500 por mês. Eu, glória a Deus. Ele falou, pai, espera eu terminar a história. Ele falou, mas eu disse para ele que só aceitava como voluntário. Eu falei, o que é que você fez, menino? Ele falou, eu falei para ele que só aceitaria o trabalho como voluntário. Eu falei, meu filho, você casou, tem família para sustentar, tem um furo no orçamento. Ele falou, eu sei, pai. O senhor me ensinou a ser homem e a ser responsável. O senhor também me ensinou a ser um homem de fé e seguir a liderança do Espírito Santo. E quando o senhor me mandou para essa nação, o senhor falou, não vá com a mentalidade de receber, vá com a mentalidade de dar. Ele falou, eu sei que o Espírito Santo não quer que eu aceite esse dinheiro mesmo precisando. Eu do lado de cá estou pensando, criei um monstro. Eu falei, filho, e sua família? Ele falou, o pastor me perguntou a mesma coisa. E eu vou responder para ele o que eu te respondi. Você vai ter o privilégio, pai, de assistir o Deus que me dirige cuidando de mim. Quando ele falou isso, eu entendi como eu deixava meus pais com dor de barriga quando eu dava meus passos de fé depois de casado. Naquele mês, ele postou uma canção no canal dele no YouTube. Um vídeo com uma canção dele. A canção estourou. No primeiro ano, foram 50 milhões de visualizações. A canção junto puxou o canal dele. Para resumir a história, só de monetização do YouTube, ele ganhou naquele primeiro ano mais do que o salário que o pastor da igreja iria pagar, muito mais. E começou a viver outros milagres de Deus. No início desse ano ele me liga. Falou, pai, o senhor disse que um dia eu ia te agradecer. Talvez o senhor tenha achado que ia demorar. Mas ele falou, eu quero te agradecer. Porque você não me poupou do desconforto na hora que eu estava sem dinheiro. Porque se o senhor tivesse me poupado do desconforto, o senhor teria me poupado da maturidade. Eu quero te agradecer porque, podendo me ajudar, o senhor se recusou a fazer para que eu crescesse. Ele diz, e parte do homem de Deus, que eu já sou, ele falou, estou engatinhando, mas parte do homem de Deus e do chefe de família que eu sou hoje, é porque você não me poupou. Irmão, por que eu estou te contando isso? Na hora que ele me falou isso no telefone, e é lógico que eu chorei do lado de cá. O Espírito Santo falou comigo, eu quero que você conte essa história e comece a ensinar sobre maturidade. O problema dessas famílias atuais que não praticam mais os processos é que nós estamos gerando um bando de filho mimado dentro de casa. Eles só têm direitos, eles não têm deveres, eles só reclamam e exigem, eles não contribuem. Agora, qual o problema desse tipo de filho? Ele acha que o Pai Celestial vai mimar ele do mesmo jeito que o pai terreno. E aí ele começa a ter crises na fé dele. Porque o Pai Celestial, diferente do terreno, ele manda o Tiago escrever para você, tende por motivo de alegria, quando passares por várias provações. Porque a prova da vossa fé produz perseverança, produz experiência. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou te poupar de tudo, criatura. Eu quero que você cresça. Irmão, me lembro quando eu estava no melhor momento do meu ministério pastoral. O Espírito Santo falou comigo, quero que você vá a outra cidade plantar outra igreja. Quero que você leve uma equipe com você e dessa vez você vai sem salário. Eu falei, mas o salário está na Bíblia. Ele disse, você vai voltar a depender de mim.
Você está confiando demais na estrutura e menos em mim. Irmão, pensa num cara que ralou. Eu fui com mais 6 famílias. Não tinha salário para mim, tinha que bancar as 6. Penso num cara que passou estreito. Mas penso num cara que Deus começou a esticar a fé. Que Deus começou a levar num lugar para se mover em conquistas maiores. Quando eu e você começamos a ter a mentalidade de pais ou de filhos que poupam, porque tem muito pai reclamando da nova geração. Um dia desse, um lá na minha igreja falou: pastor, essa nova geração é um bando de gente mimada. Eu falei: quem foi que mimou? A escultura sai ruim, a culpa é da pedra agora. Eu falei: a maioria de vocês estão sendo moles demais com os filhos. Eu estava pregando essa mensagem na igreja. Um filho adolescente estava sentado no chão, filho do pastor da igreja. Ele pegou e fez assim, botou a mão na cabeça, tipo: papai já não é mole, tu vem alimentar esse negócio. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Olhe para cá um instante. Pastor, o senhor terminou toda a lógica? Não, eu senti de Deus que eu tenho que terminar aqui. Olhe para cá só um instante. Os médicos falam de um fenômeno interessante, na pré-adolescência principalmente, chamado das dores do crescimento. Quem lembra dessa fase? Os ossos começam a esticar depressa, você começa a ficar, dói músculo, dói junta, dói um monte de coisa. Porque crescer, irmão, às vezes dói. Eu sinto no meu espírito que muita gente que está aqui hoje, não natural, mas emocional e principalmente espiritualmente, tem sentido as dores do crescimento. No início desse ano, quando meu filho me ligou para agradecer, eu falei: filho, foi muito confuso para você ter seu pai do lado de cá, não te dando dinheiro para comer. Ele falou: pai, no início foi muito ruim. Eu falei: você ficou com raiva? Ele falou: raiva eu não cheguei não. Ele falou: mas eu fiquei indignado, eu fiquei perplexo. Eu ficava pensando: que pai é esse que não quer dar dinheiro para o filho comer? Eu falei: como é que você lidou com a crise? Ele falou: pai, o que me ajudou foi pensar em todo o seu histórico, tudo que você foi como pai, uma vida inteira. Você nunca me abandonou, você nunca me deixou na mão, você nunca deixou de lutar por mim, você nunca deixou de me prover, você nunca deixou de me amar. Aquela decisão de dizer jejua parecia contradizer todo o resto, mas eu escolhi pensar assim: meu pai sabe mais do que eu, é mais vivido do que eu. Tem alguma coisa que ele está enxergando agora que eu não estou enxergando, porque quando eu olho para o histórico dele, ele não é isso que minha mente sugere que ele é. Então eu decidi acalmar meu coração dizendo: espera até que você entenda seu pai. Não julgue ele pelo momento, julgue ele pela história toda. Enquanto ele falava isso, eu me lembrava de Paulo dizendo: eu sei em quem tenho crido. Paulo nunca disse: eu sei no que eu estou crendo, porque a gente não crê numa coisa, a gente crê numa pessoa. A fé se apoia no caráter de Deus, num Deus que está acima de qualquer suspeita, num Deus que não pode falhar, num Deus que é justo, que é fiel mesmo quando eu e você não somos. Tem muita gente, querido, que trata Deus de acordo com o sentimento de emoção do momento. A mulher de Jó vira para ele e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Por quê? Ela está olhando o momento. E de acordo com o momento, a cabeça, a emoção dela diz: Deus não vale nada, Deus te abandonou. Ele olha para ela e fala o que muito marido já quis falar para sua mulher: você fala como uma louca. E diz: ainda que ele me mate, eu louvarei. Jó está dizendo para minha mente, pode parecer que ele quer acabar comigo, me matar, mas ele está sempre certo. Eu vou louvá-lo mesmo que eu não entenda, eu vou adorá-lo mesmo que eu não entenda. Mas a fé, querido, ela consegue lá dentro ainda dizer: mas eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar sobre a terra. Naquele dia que meu filho dizia, eu ficava olhando o histórico, Deus disse: chame meu povo a olhar para o meu histórico, não para o momento, para se lembrarem de quem eu tenho sido ao longo de toda uma vida para eles. E eu quero te dizer duas coisas hoje: não avalie Deus pela dor do momento, dê a Ele o crédito
para alguém que está acima de qualquer suspeita, de que Ele quer te levar a um lugar melhor do que só o conforto do momento. Ele quer que você tenha uma fé mais robusta. Ele quer esticar sua fé. Ele quer desenvolver em você habilidades e capacidades que sem vento contrário você não teria. Mas isso não significa que Ele está te abandonando. E eu sinto que nessa noite, mais do que encorajamento ou motivação, Deus tem bálsamo para derramar sobre o coração de muitos de nós. Deus tem forças novas para trazer o coração de muitos de nós. E eu gostaria que por alguns instantes você orasse, dizendo: Senhor, eu quero te avaliar pelo histórico. Eu não quero deixar que o desconforto do momento me roube da maturidade necessária. Irmão, se eu pudesse voltar atrás na minha história, nesses 25 anos de ministério, e pudesse escolher passar ou não passar de novo cada dificuldade que eu passei, diante de Deus eu te digo, eu escolheria passar por cada dificuldade. Sabe por quê? Eu não me importo mais com o que elas significaram no momento. Eu olho o que elas produziram em mim. Eu olho o que elas me proporcionaram. Se Deus tivesse me poupado de alguns desconfortos, Ele teria me poupado da maturidade. Se me poupasse da maturidade, eu não poderia estar vivendo aquilo que Ele tem numa dimensão maior. Espírito Santo, abre os nossos olhos. Se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso ou uma palestra. E nós te pedimos mais do que isso. Clamamos teu sopro de vida no coração de cada um. Clamamos a aplicação personalizada do teu Espírito dentro de cada um. E clamamos por dias onde o Senhor não nos poupe de desconfortos necessários para a nossa maturidade e o nosso crescimento. Porque, Senhor, nós queremos a maturidade, nós queremos a plenitude da herança, nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. E nós oramos que venham, ó Deus, os teus processos, não apenas o tempo, mas os teus processos, para cada um de nós cresça e amadureça, para viver a plenitude do que o Senhor tem. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Eu oro por uma medida de graça e favor do Senhor sobre a vida de cada um nesse lugar, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Vira para alguém ao seu lado, fala para ele: cresça. Querido, olhe para cá, lá no hall. Se você tiver que dar prioridade a algo fora do alcance das crianças, alguém tem que tomar esse microfone de mim, terminar essa reunião. Quem que faz isso? É sério, vira para mais uns 2 ou 3. Fala para ele: você não tem ideia de onde Deus ainda vai te levar. Glória a Deus, glória a Jesus. Clique e veja mais vídeos como esse.